Os Estados Unidos pagarão mais de US$ 1 trilhão em juros da dívida no próximo ano, o equivalente a 3 ou mais capitalizações de mercado do Bitcoin a preços atuais. Os comentaristas acreditam que o Bitcoin e os touros não precisam esperar muito para que os Estados Unidos comecem a imprimir dinheiro novamente. A análise mais recente dos dados macroeconômicos dos Estados Unidos levou um estrategista de mercado a prever o fim do aperto quantitativo para evitar uma crise catastrófica da dívida. O Federal Reserve dos Estados Unidos continua removendo liquidez do sistema financeiro para combater a inflação, revertendo anos de impressão de dinheiro da era pandêmica de 2020. Embora os aumentos das taxas de juros pareçam continuar diminuindo, alguns agora acreditam que o Fed em breve terá apenas uma opção: interromper o processo completamente. Antes de prosseguir com o vídeo, agradecemos sua participação até aqui. Para nos ajudar com esse trabalho, deixe seu like e se inscreva em nosso canal e compartilhe para mais pessoas interessadas nesse conteúdo. Voltemos. Por que o Fed não terá escolha a não ser cortar ou arriscar uma crise catastrófica da dívida? Resumiu Sam Hinrichs, fundador da Northman Trader, em 27 de janeiro. Hinrichs carregou um gráfico mostrando os pagamentos de juros sobre os gastos atuais do governo dos Estados Unidos, agora chegando a US$ 1 trilhão por ano. Um número vertiginoso. Os juros vêm da dívida do governo dos Estados Unidos, superior a US$ 31 trilhões, com o Fed imprimindo trilhões de dólares desde março de 2020. Desde então, os pagamentos de juros aumentaram 42%, observou Hinrichs. O fenômeno não passou despercebido em outros lugares nos círculos criptográficos. A popular conta do Twitter, Wall Street Silver, comparou os pagamentos de juros como uma parte da receita tributária dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pagaram US$ 853 bilhões em juros por US$ 31 trilhões em dívidas em 2022, mais do que o orçamento de defesa em 2023. Se o Fed mantiver as taxas nesses níveis, estaremos em US$ 1,2 trilhão a US$ 1,5 trilhão em juros pagos sobre a dívida, escreveu. Nem todos, no entanto, concordam que o impacto nos ativos de risco, incluindo cripto, será totalmente positivo antes disso. Como o Cointelegraph relatou, o ex-CEO da BitMEX, Arthur Reis, acredita que o caos virá primeiro, levando o Bitcoin e as altcoins a novos mínimos antes que qualquer tipo de renascimento de longo prazo comece. Se o Fed enfrentar uma total falta de opções para evitar um colapso, Reis acredita que o dano já terá sido feito antes que o QT dê lugar à flexibilização quantitativa. Esse cenário é menos ideal porque significaria que todos os que estão comprando ativos de risco agora estariam esperando grandes reduções de desempenho. 2023 pode ser tão ruim quanto 2022 até que o Fed mude, escreveu ele em um post de blog este mês. Kiyosaki tweetou no sábado. Pergunta: o que é pior do que uma grande depressão? Resposta: uma recessão global. Ele adicionou: infelizmente, estamos em recessão global. Espere. Aterrissagem difícil para o mundo. Mais notícias. Falência, desemprego, falta de moradia disparam. Brinde de aposentadoria. No entanto, o famoso autor apontou que há boas notícias para os investidores, elaborando: pechinchas em toda parte. Ouro, prata, Bitcoin não tem preço. Em julho do ano passado, Kiyosaki alertou que a inflação pode levar a uma depressão maior, observando que o mercado imobiliário está em queda e as demissões estão começando. Ele também alertou sobre a hiperinflação e a depressão em abril, prevendo que o dólar americano está prestes a implodir. Em maio, ele reiterou: mais notícias. Depressão chegando. O autor Pai Rico, Pai Pobre não é o único preocupado com uma recessão global. Em setembro do ano passado, o Banco Mundial disse que o risco de uma recessão global em 2023 está aumentando à medida que os bancos centrais em todo o mundo aumentam simultaneamente as taxas de juros em resposta à inflação. Além disso, o Fundo Monetário Internacional alertou para um ano difícil pela frente para a economia mundial. Kiyosaki alertou regularmente sobre o estado da economia dos Estados Unidos, enquanto recomendava aos investidores que comprassem ouro, prata e Bitcoin. Ele costumava dizer que não confia na administração Biden, no Tesouro, no Federal Reserve e em Wall Street. Ele enfatizou que o Fed e o Tesouro estão destruindo o dólar americano.
Ele tweetou em 14 de janeiro que Bitcoin, ouro, prata e petróleo estão subindo de preço, observando: boas notícias para aqueles que sabem que a inflação é permanente, agora sistêmica, não transitória. Más notícias para os desinformados, pobres, classe média, qualquer um que acredite que Biden se preocupa com eles e suas famílias. O famoso autor disse em dezembro que os investidores de Bitcoin ficarão mais ricos quando o Federal Reserve girar e imprimir trilhões de dólares. Ele explicou em novembro que é um investidor de Bitcoin, não um comerciante, então fica animado quando o preço do BTC cai. Em setembro, ele pediu aos investidores que entrassem na cripto agora, antes que a maior crise econômica do mundo acontecesse. Se gostou deste vídeo, deixe aqui seus comentários e sugestões para novos vídeos, deixe seu like para fortalecer esse canal e compartilhe para que chegue a mais pessoas interessadas nesse conteúdo.